Meus amados e queridos irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos meditar nas Escrituras? Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo de número 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nestes poucos minutos de meditação bíblica, eu gostaria de falar sobre as 3 missões do Filho do Homem. E a primeira missão do Filho do Homem que eu vejo nas Escrituras é que o Filho do Homem, Jesus Cristo, o Messias, ele veio salvar o seu povo. A gente pode ver essa verdade no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo de número 21. Mateus capítulo 1, versículo 21. E ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Ou seja, a principal missão do Cristo é salvar o seu povo dos seus pecados. Nós vemos em 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo 4, que o Deus deste século, Satanás, ele cega o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Porém, o Filho do Homem, Jesus, ele veio para tirar esta venda dos olhos do homem e lhe dar a vida eterna. Segunda missão do Filho do Homem, que eu gostaria de falar, é que o Filho do Homem, ele veio para desfazer as obras do diabo. Abra sua Bíblia comigo. No primeiro livro de João, capítulo 3, verso 8. Primeira Epístola Universal do Apóstolo João, capítulo de número 3, versículo 8. Quem pratica o pecado do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo, para aniquilar, para destruir todas as artimanhas diabólicas. E a gente pode ver isso dentro dos evangelhos de Cristo. No Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 27 ao 39, Jesus ele expulsa aquela legião que estava sobre aquele homem, conhecido como um endemoniado de Gadara ou Gadareno. A gente pode ver o próprio Cristo dizendo que eis que eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e se beberes algumas coisas mortíferas, não lhe fará dano algum. O Filho do Homem ele veio para desfazer, para aniquilar as obras do diabo. E o interessante é que Cristo ele apenas não desfaz as obras do diabo, mas também ele concede poder à sua igreja para desfazer as obras do diabo. A gente pode ver esta verdade quando Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus responde: Bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi a carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu é que te revelou. Eu te digo que tu és Pedro, pedra pequena, porém sobre uma pedra melhor, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O interessante é que porta é instrumento de defesa. E quando Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, o mestre estava querendo dizer que a igreja avança e as portas do inferno serão aniquiladas. Aleluia! Porque o Filho do Homem veio desfazer as obras do diabo. Terceira e última característica do Filho do Homem, ou as 3 missões do Filho do Homem, a última é o seguinte:
Jesus veio nos livrar da ira vindoura. Abra sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. A esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. A gente ainda pode ver dentro da palavra de Deus, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, porque Deus não nos destinou à ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Que ira é esta, irmão Henrique, que Paulo ele fala que Cristo nos livrou da ira futura? Esta ira será o período denominado como grande tribulação. Ou seja, o Filho do Homem também veio para nos livrar do período denominado como grande tribulação. As 3 missões do Filho do Homem. Primeiro, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Segundo, veio desfazer, ou seja, aniquilar as obras do diabo. E terceiro, o Filho do Homem veio nos livrar da ira futura. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus. E lembre-se, livra os que estão destinados à morte, salva os que são levados à matança, se o puderes livrar. Deus abençoe.